Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos entrar no capítulo 8 de matemática falando sobre frações, tá? Nesse capítulo a gente vai compreender a ideia de fração como a parte de um todo. Porque a fração, existe uma coisa inteira e uma parte daquilo é uma fração, tá? Aprender a ler fração, calcular a fração de uma quantidade, reconhecer frações que representam números maiores e menores que um inteiro, compreender o significado de número misto, reconhecer e determinar frações equivalentes, comparar números na forma de fração, estabelecer relações entre porcentagens e frações, compreender a ideia de razão, resolver problemas de partilha e compreender o conceito de probabilidade. Aí, gente, a gente está vendo, né, um senhor ali em cima tá focando numa receita de bolo, né? Aí tá falando assim, ó, nessa receita são utilizadas mais de 2 xícaras de farinha. Dá uma olhada na receita. Dá uma olhada aí. Quem é que sabe ler essa quantidade que tá aí de farinha de trigo? São 2 e 1/4. A gente lê 2 inteiros e 1/4. Então são 2 xícaras e 1/4 de xícara. É como se eu tivesse 2 xícaras cheias e mais uma terceira xícara. Só que essa terceira xícara só vai ter 1/4 de farinha. Ela não vai estar cheia e nem pela metade. Ela tem 1/4, tá? Então tem mais de 2 xícaras, ok? O Lísio vai utilizar mais leite ou mais mel nessa receita? Mais leite. E aí, o que vocês acham? Vamos lá. Leite eu tenho 1/4 e mel eu tenho 1/2. Só para a gente poder dar uma entendida, tá? 1/4 seria como se eu pegasse a xícara, dividisse em 4 e pegasse só uma parte. 1/2 seria essa mesma xícara, porém dividido só em 2 pedaços, e utilizaria a metade da xícara. O que é maior? A metade ou 1/4? Olha o que tá colorido. Analisa? Não, o pessoal de casa já ouviu, eu tô conversando com o pessoal daqui. Dá uma olhada, ó. Vou fazer, ó, a figura, ela tem o mesmo tamanho. A xícara, ela tem o mesmo tamanho, tá? Qual parte que está sendo mais pintada ali? A de cima ou a de baixo? É para olhar para cá. Não são em quantas partes a figura está dividida, não é isso. Eu estou perguntando, imagina que isso seja um chocolate. Qual dos 2 chocolates a pessoa comeu a maior parte? O de cima ou o de baixo? Que ela comeu. Imagina que essa parte pintada ela foi comida. A de baixo. Tá? Se você olhar, olha aqui, ó, a de baixo ocupou esses 2 pedacinhos aqui. Então, quando você vai ver a questão de fração, você não vai olhar quantos pedaços ele foi dividido. Você vai olhar quantos pedaços foi comido ou quantos pedaços foi usado, que nesse caso aqui é nítido. Só de você olhar, você vai ver que embaixo eu usei mais do que em cima. Olha o pedacinho e olha o pedação. O próprio nome aqui diz 1/2, gente, significa metade. 1/2 é metade. Então, imagina uma xícara. Em uma xícara vai ter meia xícara de mel. E a outra xícara vai ter só um tantinho,
quarto de leite. Baseado nesse desenho aqui, a gente vai utilizar mais o mel, tá? Aqui eu já estou dando uma pincelada. Isso aqui, amores, se chama fração equivalente, que a gente vai ver também. Que fração equivalente significa que vale a mesma coisa. Lembra de triângulo equilátero, que tinha os três lados iguais, iguais, tá? Então aqui equivalentes, iguais, que valem a mesma coisa, tá? Então é mais ou menos isso aqui, que vocês vão ver frações que elas se escrevem diferente, mas na realidade elas são equivalentes, porque elas valem a mesma coisa. A gente vai entrar nisso. Se Olício preparar duas receitas desse tipo, qual é a quantidade de açúcar mascavo que vai ser usada? Primeiro vamos achar o açúcar mascavo aí. Obrigada. Lá no primeiro, quantos gramas ele vai usar aí? Tá escrito. Isso, 250 gramas. Se ele for fazer duas receitas, ele vai usar duas vezes essa medida. 250 mais 250. Quanto que vai dar? Isso aí, 500 gramas, né? Que também é conhecido como meio quilo, porque é a metade de 1 quilo, né? Porque se 1 quilo a gente transformar em grama, vai dar 1000 gramas e 500 é a metade de 1000. Isso aí se chama um pouco de raciocínio lógico, tá, gente? E isso aí é coisa que vocês vão utilizar bastante no dia a dia de vocês. Ideia de uma fração. Para fazer pães de queijo, Igor terá que dividir uma peça de queijo em 3 partes iguais e depois ele vai ralar uma dessas peças. Então, dá uma olhada. A peça de queijo, ela tá inteira e ele dividiu em 3 pedaços. Isso simboliza 1/3, tá? Então, aqui, o que a gente vai... Eu quero que vocês entendam. Ler fração. Uma fração, ela é composta de um numerador e um denominador. Como é que eu olho uma fração e vou saber o que é o quê? Primeira coisa, quando eu tenho um inteiro e vou dividi-lo, ele vai se tornar fração, tá? Então, aqui como é que eu faço para definir o que é numerador e o que é denominador? Denominador vai ser quantas partes eu dividi a minha figura, tá? Então, por exemplo, essa figura aqui, em quantas partes eu dividi ela? Ela está dividida em quantos pedaços? 4. É o meu denominador. Agora, se eu perguntar aqui, quantas partes eu colori? 2. É o meu numerador. É assim que eu defino uma fração. Embaixo vai ser quantos pedaços a figura foi dividida. E em cima vai ser quantas partes eu pintei, ou quantas partes eu comi, ou quantas partes eu deixei em branco, depende da pergunta, tá? E como que eu faço a leitura? A leitura da fração, a parte de cima, que é o numerador, a gente vai ler o número normal. 1, 2, 3, 5, 10, 1500, 150 milhões. A gente vai ler normal. E a parte de baixo, a gente vai ler de forma como se fosse numeral ordinal. Tipo, 2 vai ser meio, 3 terço, 4, entendeu? Aí quando entrar no 10, no 100, no 1000, aí é décimo, centésimo, milésimo. Quando o numerador for maior que 10, por exemplo, 11, 12, aí eu utilizo a palavra avos. Tipo 11 avos, 12 avos. Então, como que eu iria ler essa fração aqui? 2 quartos. Eu iria ler 2
2/4, tá? Então, vamos ver outro exemplo aqui. Vamos lá. Eu gosto de ensinar vocês começar organizando primeiro pelo denominador, que é a quantidade de vezes que a figura foi dividida. Então, quantos pedaços essa figura tem? 10. Agora, quantos pedaços eu colori? 5. Então, tá aqui. Montei a minha fração. E agora, como que eu vou ler essa fração? Em cima eu leio normal, e embaixo tem aquele esqueminha que eu já expliquei. Então, como é que fica a leitura dessa fração? 5/10. Exatamente. 5 décimos. Tá? 5 décimos. Então, é dessa forma. A gente divide a figura, quantidade de pedacinhos que ela tem. Vai para baixo, que é o denominador. E a quantidade, por exemplo, aqui eu também poderia ter, ó, aqui eu poderia ter feito assim, ó. Aqui eu poderia pedir duas coisas. Primeiro, eu quero a quantidade de partes pintadas. Quantas partes foram? 4. E eu poderia também pedir a fração das quantidades que estão em branco. Quantos pedacinhos estão em branco? 6. E eu já sei que a minha figura tem 10 pedaços. Então, partes coloridas, 4 décimos. Partes em branco, 6 décimos. Tá? É dessa forma que a gente faz a leitura. E assim vai sucessivamente. Então, eu tenho 2, que a gente vai ler meio, de 3 a 9. A gente vai ler em forma de numeral ordinal. Tá? Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Aí 10, 100, 1000, a gente lê daquela forma, décimo, centésimo, milésimo, que também não deixa de ser ordinal. E de 11 em diante, sem ser esse aqui, a gente vai incluir avos. Então vamos lá, por exemplo, como que ficaria a leitura desse número aqui? 3, 12 avos. Exatamente, 3, 12 avos. Agora, vamos ler essa fração aqui. Como é que ficaria? 3. Não, em cima, olha lá. Essa aqui não, essa que a gente já leu. 15 avos. 15, 23 avos. É isso aí, tá? Ah, vamos ler essa fração aqui. Vamos por baixo. Que número é esse? Eu esqueci. 9. Eu esqueci que era E aí? 10 é décimo. Isso, 9 centésimos. Ok? Desse jeitinho aí que a gente faz a leitura de fração. Então aí a gente conseguiu entender como é que a gente pode a gente identifica o que é numerador e o que é denominador, e a gente viu como é que a gente faz a leitura da fração. Lembrando, meus amores, a fração, ela é a parte de alguma coisa. Por exemplo, quando você compra uma pizza, você compra uma pizza inteira, né? Aquele disco inteiro. Aí, para você comer, ela vem partida, ela vem em fatias, né? Então, aquilo ali é uma fração. Quando você compra uma pizza e ela é dividida, por exemplo, em 8 fatias, se eu comer uma fatia, eu comi 1/8. Por quê? 8 são os pedaços da pizza e 1 vai ser a parte que eu comi, ok?
Então, ali eu já expliquei a vocês como é que a gente verifica a repartição de uma fração, o que é o numerador, o que é o denominador, como é que a gente lê. Aí nós temos aqui, ó, faça o que se pede. Escreva a fração que representa a peça de queijo inteira, tá? Então, dá uma olhada. Se o queijo, olha, a peça de queijo, ela foi dividida em 3 pedaços, qual vai ser o denominador dela? Ela foi dividida em quantos pedaços? 3, então é o denominador. Agora, para eu simbolizar o queijo todo, eu tenho que pintar ele todinho, certo? Quantos pedaços eu pintei? 3. Tá aqui. Então, significa, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Não, acho que não vai aparecer. Não vai aparecer para vocês. Mas deixa eu botar aqui, parei. Ó. Se eu tiver a peça de queijo e dividir em 3 pedaços, o denominador dele é 3, porque foram 3 pedaços. Então, gente, olha só. Aí tá falando do queijo, tá? Então, eu tenho queijo, uma peça inteira de queijo e dividir em 3 pedaços. A primeira coisa que eu vou identificar é o denominador. O denominador é 3. Por quê? Porque eu dividi a peça em 3 pedaços, ok? Agora, para eu identificar qual é a fração que representa o queijo inteiro, eu tenho que pintar o queijo todo. Então, eu vou pintar o queijo todo. Quantas partes do queijo eu pintei? 3. Então, significa isso aqui, ó, 3/3. E aí, quando eu tenho uma fração que o número de cima é igual ao número de baixo, significa que eu tenho um inteiro. Tá? Um inteiro. Então, toda vez que vier falando assim, ó, aquele bloco foi dividido em 10 pedaços, blá, 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 blá. Qual a fração que representa o inteiro? Se eu sei que o bloco foi dividido em 10 pedaços, né, significa que a parte inteira vai ser o mesmo número. Então, vai ser 10 em cima, tá? 10 décimos. Por exemplo, eu tenho aqui essa pizza aqui. Essa pizza ela foi dividida em quantos pedaços? Essa pizza? 4. Então, eu sei que meu denominador é 4. Para eu ter um inteiro, eu vou ter que ter o mesmo número em cima. Então, qual o número que eu vou botar em cima? 4. Por quê? Para eu identificar a pizza inteira, ela tem que ser totalmente colorida. E foram 4 pedaços coloridos. Então, sempre que vier um texto falando, foi utilizado 5/8 de não sei o que, qual a parte inteira? Eu tenho que entender, se o meu denominador é 8, o meu numerador também vai ser 8, para ele ser inteiro, para ele completar a figura. Inteiro é tudo, tá? Então, agora aqui a gente vai ver fração de uma quantidade. O que significa isso? É um número, é a fração de um determinado número inteiro. Então, vamos ler aqui, ó. Márcia fez 40 trufas, ela recheou 1/8 com morango e 7/8 com maracujá. Veja como Ivana e Danilo fizeram para calcular a quantidade de trufas de cada recheio. Eu não vou ler aqui, tá? Eu vou direto explicar como que a gente pode fazer esse cálculo, porque é super fácil. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Quantas trufas Márcia fez? Ela fez 40. Ok? E foi 1/8 com recheio de morango. Vamos botar MO. E 7/8 com recheio de maracujá. MA. Como que eu faço esse cálculo aqui? É muito simples. Olha só,
fração de um número. O número é 40. Dê 1/8. Vamos calcular a primeira quantidade de morangos. 1/8. Qual é o esquema aqui? Eu vou pegar esse número aqui inteiro, vou dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Então, como é que eu vou escrever isso aqui para ficar mais fácil? Eu repito 40 dividido por 8, que eu vou achar 40 dividido por 8 é igual a 5. Agora eu sei que eu tenho que multiplicar pelo numerador. Então, vou botar aqui vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Então, significa que das 40 trufas, 5 são de morango. Agora eu vou calcular a de maracujá. Então, eu tenho 40 trufas de uma fração, 7/8. Eu vou fazer a mesma coisa, galera. Eu vou pegar o número inteiro, a quantidade total de trufas, que é 40, vou dividir pelo número de baixo e vou multiplicar pelo número de cima. Então, como que vai ficar aqui, ó? 40 dividido por 8. Já tem a colinha aqui em cima de quanto que é 40 dividido por 8. É igual a 5. E vou multiplicar pelo número que está em cima, que é 7. E eu sei que 5 vezes 7 é igual a 35. Então, significa que eu fiz, que Márcia fez 35 trufas de maracujá. É dessa forma que eu calculo a fração de um número. Eu vou pegar esse número, dividir pelo que está embaixo e o resultado multiplicar pelo que está em cima. Então, nós vamos fazer agora aqui o exercício do livro, que está pedindo da seguinte forma. Gilmar comprou uma cartela com 30 ovos. Vai utilizar 1/5 para fazer omelete e 3/5 para fazer quindim. Quantos ovos Gilmar vai utilizar para fazer omeletes? Então, a gente vai partir do princípio que Gilmar comprou 30 ovos e ele, para fazer quindim, ele vai usar 3/5. Não, perdão, ele quer omelete primeiro. Então, vai ser 30 de 1/6. Ok? Aí, vamos relembrar aqui. Eu vou pegar esse número inteiro, vou dividir pelo de baixo e depois multiplicar o resultado pelo de cima. Então, vamos lá. 30 dividido por 6. Que é igual a 5 vezes 1, que vai ser igual a 5. Então, a gente pode observar aqui que... Gente, desculpa que o livro aqui, ele teve uma ediçãozinha errada, ok? Que a continha dele tá errada aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui para a conta. Olha, 30 dividido por 6 é igual a 5, que vou multiplicar pelo numerador vezes 1, que deu 5. Então, Gilmar, ele vai usar 5 ovos, tá? Dos 30 ovos que ele comprou, 5 ele vai usar para fazer o omelete. Agora, nós vamos calcular quantos ovos Gilmar vai usar para fazer quindim, tá? Então, é a mesma quantidade de 30 ovos. 30 de... Agora, eu tenho que olhar aqui qual é a fração que ele vai usar para fazer os quindins. É 3/5. Então, 30 de 3/5. E aí, a gente vai lembrar o seguinte... que eu vou pegar esse número inteiro,
dividir pelo número de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Então, vai ficar 30 dividido por 5, que é igual a 6, vezes o número que está em cima, 3. 6 vezes 3 é igual a 18. Então, significa que Gilmar vai utilizar 18 ovos, ok? Então, é dessa forma que a gente faz o cálculo de uma quantidade de uma fração. Pessoal, agora, na próxima página, nós temos assim, Marília e Mateus estão viajando para a cidade em que vivem os pais de Marília. Veja, vamos viajar o total de 600 quilômetros até a cidade onde moram meus pais. Já completamos 7/12 do trajeto. Então, está perguntando aqui quantos quilômetros eles já percorreram. Então, vamos lá, vamos começar aqui. A distância é de 600 quilômetros. E eles já percorreram 7/12. Então, a gente vai relembrar aqui que eu vou pegar esse número inteiro, dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Então, vamos lá. 600 dividido por 12 é igual a... Vamos dividir aqui, tá, gente? Ó. Vou dividir aqui, não vou dividir aqui, porque vai ser mais rápido. 600 dividido por 12. 5 vezes 2 vai 1, 5, 6... 0, quociente. Deu 50, tá? Deu 50. E agora eu vou fazer vezes o numerador. Vezes 7, que é igual a... Vamos calcular. Ó, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Então, significa que Marília e Mateus já percorreram... Olha aqui o resultado, ó. 350 quilômetros, tá? 350 quilômetros do caminho. Agora, quantos quilômetros ainda faltam? Se eu sei que são 600 quilômetros e eles já percorreram 350, é só fazer uma continha de menos normal. Então, tá aqui 250 quilômetros. No mês passado, o consumo de água em um colégio foi de 360 metros cúbicos de água. A meta para esse mês é consumir no máximo 18 avos do consumo do mês passado. Quantos litros de água foram consumidos nesse colégio no mês passado? Bem, aqui eu tenho metros cúbicos e vou ter que transformar em litros. Então, eu vou fazer 360 vezes 1000 e achei 360 mil litros d'água. Nós fizemos a conversão aqui. Agora, neste mês, quantos litros de água devem ser consumidos no máximo para que a meta seja atingida? Então, são 360 mil litros, 360 mil de 18 avos. Vamos lá. 360 mil de 18 avos. É isso mesmo? 18 avos. Ok. A gente vai lembrar que eu vou pegar todo esse inteiro, dividir pelo de baixo e depois multiplicar pelo de cima. Então, vai ficar assim, 360 mil dividido por 18. Vamos fazer o cálculo aqui. Fizemos o cálculo aqui e achamos 20 mil. Então, o resultado de 360 mil dividido por 18 deu 20 mil. E vou multiplicar pelo número de cima, pelo numerador, vezes 11.
Vamos multiplicar aqui para ver quanto que dá. Fizemos a conta, achamos o resultado. Vou botar de roxinho aqui embaixo, tá, gente? Porque aqui não vai caber. Então, 20.000 vezes 11 vai dar 220.000. Então, a meta da escola é consumir 220.000 litros de água, que vem ser 11/18 de 360.000. Então, aqui a gente encerra matemática de hoje. Espero que tenha ficado bem explicadinho. Beijinhos e até a próxima.